Índice de inadimplência do consumidor aumenta e é considerado o maior dos últimos 2 anos. Refluxo gastroesofágico. Você já ouviu falar? Diagnóstico da doença é simples, mas precisa ser levado a sério pelo paciente. E ainda em nosso estúdio, as informações sobre a aula inaugural do curso de Direito da Univale. O Jornal das 7 começa agora. Boa noite. A inadimplência do consumidor subiu 17,2% no mês passado. Segundo a Serasa Experian, a alta é a maior desde junho de 2012. Entre os movimentos que contribuíram para a queda de 0,2% na margem, a Serasa aponta diminuição de 12,7% no número de cheques sem fundos e na queda de 0,8% em dívidas bancárias. E por falar em aumento na inadimplência do consumidor, uma pesquisa recente, divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mostrou que a maioria das pessoas quita uma dívida, mas volta a ficar inadimplente em um ano. O Brasil registrou no mês passado 57 milhões de devedores. Uma volta nas ruas e a gente comprova o resultado da pesquisa. O que você faz quando você fica livre de uma dívida? Eu faço outra. A pesquisa recente do SPC mostrou que 6 em cada 10 pessoas que quitam uma dívida acabam se endividando novamente no prazo de um ano. Há um percentual menor de consumidores que volta à inadimplência em menos tempo, 3 meses. Nos 2 casos, os números representam um aumento em relação ao ano passado. Para especialistas do SPC que analisaram a pesquisa, o resultado reflete um aperto no orçamento do brasileiro. A maioria volta a se endividar por falta de planejamento. Só que daí você acaba não pensando, igual cartão de crédito mesmo, né? Esse limite, dependendo do limite, você vai extrapolando, aí quando vai ver, já está endividado. Ou então sai comprando na mão de colega, de amiga, uma coisinha ali, outra ali, né? Revista, shopping também. Ainda segundo os analistas, na ânsia de limpar o nome, o consumidor acaba assumindo parcelamentos que não cabem no bolso. Resultado, endividamento. Para tentar vencer o círculo vicioso, preste atenção nas dicas. Não deixar que as parcelas de empréstimos e contratos ultrapassem os 30% da renda mensal. Fazer uma planilha com todo o orçamento doméstico. Comprar só o necessário e procurar pagar à vista ou em parcelas menores para evitar os juros altos. Só usar o cheque especial em emergências e nunca pagar o mínimo do cartão de crédito. No próximo bloco, em nosso estúdio, uma entrevista sobre a aula inaugural do curso de Direito na Univale. As informações em instantes. O curso de Direito da Univale promove a aula inaugural do semestre, trazendo à cidade o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Em nosso estúdio, o professor do curso de Direito, Ronald Amaral Júnior. Professor, boa noite. Boa noite. Antes de falarmos sobre essa aula inaugural do semestre, vamos falar um pouco sobre o curso de Direito na Univale. Como se dá hoje a formação do profissional do direito, além da sala de aula? Bom, a formação, ela é sobretudo acadêmica, mas hoje você encontra um leque de possibilidade de você ampliar essa formação acadêmica através de estágios, participações em eventos dessa natureza, em congressos, seminários, através de estágios. Hoje você tem uma série de estágios no fórum, no Ministério Público, nas procuradoриas, nas prefeituras, em escritórios de advocacia. A internet hoje também é uma ferramenta de tamanha importância para o acadêmico do curso de Direito. Enfim, são várias frentes em que o aluno não mais precisa ficar dentro de sala de aula. Ele tem como sair da sala de aula e agregar conhecimento daquela formação acadêmica. Professor, agora fala um pouco para a gente sobre o tema que vai ser ministrado nessa aula inaugural. Bem, o tema que o ministro do Superior Tribunal de Justiça traz para nós nessa sexta-feira é o ministro Sebastião Alves Reis Júnior.
ele vem trazer propostas de uma melhoria do judiciário, na expectativa de acelerar a tramitação dos processos. Essa é uma questão que é debatida em todo o judiciário nacional. Os tribunais hoje, os tribunais superiores também, a própria OAB discute isso. Então, ele vem trazer a experiência do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem propostas hoje para se acelerar a prestação jurisdicional. Nós temos aí hoje quase para sair o novo Código de Processo Civil, nós temos a proposta do novo Código de Processo Penal também. Enfim, então ele vai trazer essa experiência do Superior Tribunal de Justiça e as propostas para que, quem sabe, a gente também venha a somar na tentativa de que essas propostas sejam aceitas no Congresso Nacional. E como está definida a programação do evento? Bom, essa aula inaugural, ela praticamente é uma palestra, né, aberta a toda a academia, também à comunidade de modo geral, e ela é composta desse momento de fala do ministro, né, que é o nosso palestrante dessa aula inaugural. E quero crer também que será oportunizado às pessoas que lá compareceram um momento de debate, um momento de indagações, de discussões, para se ampliar esse debate e tanto nós temos a oportunidade de a informação e que ele também leve a Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça, quem sabe sugestões da academia aqui e dos operadores do direito. Professor, exatamente isso que eu queria ressaltar. Além dos alunos, a comunidade também pode participar. A aula inaugural ela tem essa proposta, não só atender aos alunos, mas também atender a comunidade. A aula inaugural é uma tradição do curso de Direito. E todos os semestres nós realizamos essa aula inaugural, essa aula magna, e toda a comunidade está convidada a lá comparecer e a prestigiar esse momento inédito, porque é a primeira vez, salvo o melhor juízo, que se traz a governador Valadares um ministro num Superior Tribunal de Justiça. Por falar em convite, vamos convidar então o pessoal que está em casa para participar da aula inaugural, o local, o horário. A aula inaugural será nessa sexta-feira, dia 12, né, a partir das 19 horas, no Campus 2, lá no auditório Emílio Gomes, que é o maior auditório que nós temos lá no campus da Univale, e toda a comunidade, os operadores de direito, a classe de advogados, os magistrados, os promotores, os alunos da Univale, os alunos da Fadivale, né? Todos, enfim, todos estão convidados, o ambiente certamente comportará todos, né? É um momento inédito, acho que vale a pena ser prestigiado. Ok, muito obrigado, professor. Nós que agradecemos. Depois do intervalo, você já ouviu falar sobre o refluxo gastroesofágico? O diagnóstico da doença é simples, mas precisa ser levado a sério pelo paciente. As informações no próximo bloco. O Senai está com inscrições abertas até o dia 30 deste mês para o processo seletivo unificado em todo o estado. Em Valadares estão disponíveis 100 vagas. Os cursos de aprendizagem industrial são gratuitos, já os cursos técnicos são pagos. As inscrições podem ser feitas através do site senaimg.com.br. Outras informações pelo telefone 3272-4615. Um diagnóstico simples, mas que muita gente acaba não levando a sério. A identificação do refluxo gastroesofágico ou apenas refluxo precisa ser acompanhada de tratamento e mudanças de hábitos, principalmente com a alimentação. Giovana foi diagnosticada com refluxo com apenas 15 dias de vida. A mãe, Maria Cândida, logo procurou ajuda profissional. Aos 2 anos de idade, a doença parecia estar curada e o tratamento foi suspenso devido à melhora nos sintomas. Um equívoco que acarretou a volta ainda mais intensa da doença. Aos 5 anos, Giovana voltou a sofrer com fortes tosses, bronquite asmática e até pneumonia. A Giovana continuou com tosses assim, sucessivas e a gente começou a preocupar. Fazendo pesquisas e mais pesquisas e a gente não conseguia diagnosticar de forma alguma o que era aquela tosse que não realmente tinha sucesso. E aí, no decorrer desse tempo, diante dessa quantidade de pesquisa, um gastro conseguiu diagnosticar que essa tosse da Giovana era refluxo. E aí começamos novamente um tratamento com medicação, com elevação da cama.
que essa tosse realmente era o refluxo. Quando nós descobrimos que essa tosse que incomodava e que nós não conseguimos ter certeza do que realmente era esse problema e que realmente descobrimos que era o refluxo, conseguimos tratar com mais certeza, com mais segurança, e a partir daí a gente tratou e realmente percebemos a melhora do tratamento da Giovana. Agora, com 8 anos, Giovana faz tratamento frequente e o refluxo está sob controle, mas ela ainda se lembra bem dos momentos em que sofreu com a doença. Muita dor de barriga e vou querendo vomitar. Aí, às vezes, eu quase vomito, que fica assim, voltando e indo. Pequenas mudanças de hábitos fazem toda a diferença no tratamento do refluxo. A nutricionista chama a atenção para cuidados com a alimentação. O primeiro hábito que atrapalha é a pessoa comer muito. Então tem que fracionar a alimentação, comer de 3 em 3 horas e comendo pouco. Evitar ficar muito cheio o estômago e evitar deitar logo depois que se alimenta. Você tem que ficar um período aí de umas 3 horas, 2, 3 horas antes de deitar, tem que comer antes. Evitar muito líquido junto à refeição. Alimentos picantes, alimentos ricos em gordura, preparações muito gordurosas, tipo feijoada, dobradinha, alimentos picantes, chocolate, refrigerante, bebida alcoólica, isso tem que evitar. Assim como a maioria das doenças, o refluxo apresenta alguns sintomas: tosses, bronquites e a sensação de mal-estar após as refeições. Em muitos casos, o paciente nem sabe que tem um refluxo e trata os sintomas com remédios, sem eliminar a causa dos problemas. Mas é aí que mora o perigo. O diagnóstico tardio pode trazer problemas bem maiores, como o câncer de esôfago. O esôfago é o canal que transporta os alimentos da boca até o estômago. E por problemas genéticos ou hábitos errados, o refluxo pode se desenvolver em qualquer época da vida. Ter o hábito de fumar e o sobrepeso são alguns agravantes. Quem quiser se livrar dos sintomas deve seguir à risca as dicas do especialista. Na criança, no adolescente, no adulto, na verdade a doença pode ocorrer em qualquer idade. Já nessas outras faixas etárias, os problemas principais são problemas ambientais e genéticos. Genéticos por fragilidade do diafragma, fragilidade dos ligamentos que fixam o esôfago. Ambientais, ganho de peso, mau hábito alimentar, falta de atividade física, uso de bebida alcoólica, cigarro. Vários fatores que fazem com que aumente a pressão dentro do abdômen, favorecendo o refluxo de líquido do estômago para o esôfago. O Jornal da 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.